que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ô glória, né, meus irmãos? Maravilhoso saber que o nosso Deus é fiel. Maravilhoso mesmo, porque acima de todas as coisas, nós temos um Deus que é grande, que é poderoso e que é fiel para cumprir as suas promessas. Nós queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos, né? Temos conosco a Nesiete, que é de Pombal da Paraíba. Ô, Nesiete, um abraço, minha irmã. Maravilha. Também temos o Márcio, que é da nossa igreja. O Osmar, que também é de nossa igreja e que está agora morando longe, né, Osmar? E também temos a minha tia Eva. Maravilhoso estar com vocês todos neste programa de estudo bíblico. E esperamos que Deus possa estar fazendo crescer o conhecimento do Senhor e que possa realmente Ele, no poder do Espírito, estar abençoando para que tenhamos maior entendimento dos planos dele para nossas vidas. Também abraço a Sonja, o nosso irmão Irlindo. Minha irmã Sonja, boa noite. Realmente a Beth está se recuperando, graças a Deus. Fez a cirurgia do olho, está muito bem, já está enxergando bem melhor. Ela está muito agradecida. Obrigado a todos vocês que oraram por ela. E aí nós vamos agora estar vendo se vai ter rejeição ou não. E a próxima etapa é operar o outro olho. Obrigado a vocês que oraram por ela. Irmãos, também quero estar hoje começando a programação com uma nota de pesar, porque hoje faleceu uma irmã muito querida, a nossa irmã Jovita. Essa irmã Jovita, ela era membro da Igreja Boa Vista do Jacaré, lá em São Pedro, interior de São Paulo, a igreja que nós estávamos pastoreando antes de vir aqui para a Sítio Buçocaba. Uma irmã muito querida, um membro ativo da igreja, o marido é presbítero, os filhos todos eles engajados no trabalho da igreja. E hoje então nós tivemos essa notícia de que ela faleceu por complicações da Covid. Quero estar então iniciando nossa programação com essa nota de pesar e rogando a Deus que possa estar abençoando a família, que agora realmente estão muito tristes por causa da morte dessa nossa irmã. Ok? Vamos estar orando também por ela, pela família. Um abraço, Sueli, irmã querida, Eduardo, Tati, Roseli, Cláudia. Abraço, meus irmãos queridos. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e se manifestando como Deus fiel na vida de todos vocês. Vamos estar orando nesse momento? Senhor, nesse instante, quero estar elevando meus pensamentos a Ti, ó Deus, em oração, para agradecer todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, agradecer a Tua companhia constante, Teu amor que se revela dia após dia. Louvado seja o Senhor, porque tem estado conosco sempre. Quero estar, ó Pai, nesse momento, rogando bênçãos sobre cada um dos nossos irmãos que já estão online, participando conosco dessa programação. Abençoe a vida de cada um deles, ó Pai. Todos eles são especiais e nós louvamos o Senhor pela vida de cada um deles. Quero estar, ó Pai, pedindo nesse momento pela família da nossa irmã Jovita, que faleceu hoje. Senhor, abençoe o presbítero Valdeci, suas filhas. Abençoe a igreja, que certamente vai sentir muito a ausência dessa irmã, que era tão ativa. Ó Deus, console aquela família, Senhor. Esteja com eles, ó Pai. Nós entregamos todos em Tuas mãos, sabendo que o Senhor é aquele que enxuga dos olhos toda lágrima.
Se conosco, ó Pai, sempre, no nosso dia a dia, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, como dissemos então, é uma alegria estar com vocês nesse estudo bíblico. Nós temos estudado a história da redenção e temos usado o currículo da Casa Editora Presbiteriana, que foi editado em 1964, lições que foram escritas pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior. Então, nós estamos hoje na lição de número 23, a lição que fala acerca da soberania de Deus. E esta lição vai estar baseada no texto de Êxodo, capítulo 20, os versículos 1 a 17, que é o texto que registra os 10 mandamentos, o Decálogo. Então vamos ler, meus irmãos. Antes da leitura também, quero então estar abraçando e saudando nossa irmã Fernanda. Ô, Fernando, um abraço. Fiquei feliz em saber que o Sidney está se recuperando. Vamos orar por ele, para que esteja recuperando desta doença tão terrível. Também o Sidney, esposo da Fernanda, está com Covid, está internado e graças a Deus teve uma melhora, saiu da UTI e já está agora esperando um quarto de enfermaria. Estou orando por ele mais uma vez também. Abraço, minha irmã. Abraço. Então vamos ler Êxodo 20, os versículos 1 a 17. A paz, meu irmão Joselito. Joselito, meu primo, é uma bênção vê-lo conosco nesta programação. Um abraço, meu amado irmão. Êxodo 20, versículos 1 a 17. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Portanto, irmãos, este é o Decálogo, os 10 mandamentos, e o tema que nós queremos hoje estar trazendo é este, a soberania de Deus. Por quê? Principalmente por causa dos primeiros versículos. Começa o Decálogo dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. O Deus soberano, o Deus zeloso. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais
nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então esse é o nosso Deus, o Deus soberano, que exige culto e adoração somente a Ele, somente ao nome dEle, porque somente Ele é o Senhor vivo e verdadeiro. O Deus que tem olhos para ver, tem ouvidos para ouvir as nossas orações, tem mãos para nos sustentar, braços para nos abraçar, é o Deus que ouve as orações, é o Deus que está conosco sempre. Vamos orar mais uma vez, agora pedindo a bênção do Senhor para o estudo da palavra. Ó Deus, ilumine nossa mente para compreender a palavra que vai ser ministrada. Nos ensine, ó Pai, dia a dia. Que Teu Santo Espírito nos ilumine, para que no poder do Espírito possamos estar aprendendo lições da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O texto áureo é Isaías 42, no versículo 8. Diz assim o texto áureo: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O Deus soberano. Irmãos, a grande contribuição do povo hebreu para o mundo inteiro é a sua concepção religiosa, o seu monoteísmo. O Decálogo estabelece não só a concepção monoteísta como ideia, mas a exclusividade de Jeová como objeto de culto. Diz o texto: não terás outros deuses além de mim. Qualquer transgressão dele importa em pecado muito grave. Só Deus é Deus. Adorar outros deuses é adorar o falso e ficar por si só, com a alma sempre inquieta e insatisfeita, porque só Deus satisfaz a alma humana. Então, embora monoteísta, e monoteísmo significa aquele que tem um só Deus para adorar, o monoteísta, né? Mono, único, um. Então, embora monoteísta, o povo hebreu mais de uma vez transgrediu esse mandamento e por isso ficou exposto às mais severas penalidades da justiça divina. Os mesmos pecados e transgressões dos hebreus contra esses mandamentos têm sido e estão sendo cometidos por outros povos e grupos que se julgam monoteístas. Nos nossos dias temos visto essa transgressão. O povo que se diz que são monoteístas, povo que se diz adorar um só Deus, povo que se diz adorar o único Deus, mas adorando outros deuses, cultuando outros deuses, servindo outros deuses. Convém, pois, examinar as formas frequentes e mais comuns de transgressões do primeiro mandamento. O primeiro, Estatuto do Decálogo, estabelece a supremacia de Deus. Ele como Deus supremo, o Deus soberano, o único Deus verdadeiro. É claro que, sendo assim, só Ele pode receber culto e adoração. Culto e adoração consistem em dar a Deus o que só Ele tem o direito de receber e em pedir a Deus o que também só Deus pode dar. Não é, pois, difícil perceber qual é a natureza das transgressões do primeiro mandamento. Então vamos ver quais são as transgressões do primeiro
mandamento. A primeira delas podemos dizer que é a apostasia. Quem fala desse pecado em termos bem explícitos é o apóstolo Paulo. Se você estiver com a Bíblia aí perto de você, abra a sua Bíblia em segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos 3 e 4. Veja lá o que está escrito. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Nesse texto, Paulo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a apostasia significa deixar de adorar a Deus para adorar outros deuses. Deixar a adoração somente a Deus para adorar também outros deuses. O apóstata significa aquele que se afasta do seu lugar, segundo entende o apóstolo Paulo. É todo aquele que se coloca a si mesmo no lugar de Deus. É aquele que se coloca como Deus. É aquele que se endeusa a si mesmo. O texto não trata propriamente de algum personagem histórico, mas de todo indivíduo que no seu próprio coração coloca a Deus em segundo lugar. Coloca a si mesmo os seus interesses, os seus desejos, coloca a si mesmo em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. É aquele que atende mais à sua própria vontade do que a vontade de Deus. É o homem egoísta. Muitas são as formas que pode assumir este egoísmo, isto é, o culto de si mesmo. E as formas são, por exemplo, a vaidade, a soberba, a avareza. Em qualquer desses pecados, a essência é uma só. O homem dando a si mesmo e ao seu querer e ao seu capricho a supremacia, o primeiro lugar. Aquela supremacia que deveria ser dada somente a Deus. É colocar a si mesmo em primeiro lugar e a Deus em segundo lugar. É ele se estimando a si mesmo como se fosse Deus. Isto é apostasia. O segundo ponto é a invocação dos santos. Esta é outra transgressão do primeiro mandamento. Há indiscutivelmente uma forma de culto em que os santos são objetos de adoração. Pessoas fazem orações a santos, cultuando a santos. Mesmo que não faça um culto com toda a liturgia, mas faz orações a santos, está então transgredindo o primeiro mandamento, porque está invocando os santos. O Concílio Tridentino, ou o Concílio de Trento, que foi uma reunião da Igreja Católica, né, um concílio da Igreja Católica, logo após a Reforma Protestante. No Concílio Tridentino, eles afirmam que invocar os santos é contrário, diz assim, aqueles que afirmam que invocar os santos é contrário ao ensino das Escrituras, pensam impiamente. Então isso está lá no Concílio de Trento, registrado e colocado como uma das bulas papais.
Além disso, tem também a essência de santuários consagrados a santos e de orações que são dirigidas a eles. Mostram que existe este culto pecaminoso. Contra essa transgressão do primeiro mandamento, podemos alegar as seguintes razões. Primeiro, não há exemplo dos apóstolos e dos primeiros cristãos se dirigindo aos santos para invocá-los, para fazer oração a eles. Não tem isso. Segundo, Jesus Cristo ensinou que toda oração e apelo dos crentes devem ser feitos diretamente a Deus em nome dele. Então, a Bíblia não ensina que devemos orar, fazer orações a santos. Devemos nos dirigir a santos para fazer orações, fazer petições a eles. Não tem isso na palavra de Deus. Pelo contrário, o que se diz no primeiro mandamento é que isto é idolatria. Uma coisa é certa: a invocação dos santos tem contribuído para afastar muitas almas sinceras do verdadeiro culto. Casos há em que esse culto tem feito nascer uma preferência pelo santo invocado, em detrimento do amor que o homem deveria ter somente a Deus. É transgressão não só do primeiro mandamento, mas também daquele grande preceito que Jesus Cristo coloca acima de todos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo ponto é a questão da adoração dos santos, né? Ali nós estávamos falando de culto aos santos, agora falando da invocação dos santos, quando você invoca os santos, quando você faz oração aos santos. E aqui a questão do culto aos santos, a adoração propriamente dos santos. As Escrituras não poderiam ser mais claras do que quando ensinam que só a Deus se deve adorar. Somente a Deus devemos adorar. Mateus 4, versículo 10 fala isso, que somente a Deus nós devemos adorar. E não há distinção na Bíblia entre culto mais alto, mais importante, ou culto secundário, culto menor. Tudo é culto. Culto é adoração, e culto pertence somente a Deus. Os apóstolos e os primeiros cristãos só adoravam a Deus. No Apocalipse, onde aparecem cenas majestosas de adoração, não se menciona qualquer outro ser adorado, a não ser o próprio Deus. Vamos folhear a Bíblia lá em Apocalipse. Pegue a Bíblia e abra lá em Apocalipse. Veja primeiramente Apocalipse 4. Apocalipse 4. Veja lá os versículos 10 e 11 o que diz. Está assim. Apocalipse 4, versículos 10 e 11. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adoração o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vejam, adorando aquele que está sentado no trono. Não é isso? No capítulo 5, versículos 8, 9 e 14. Apocalipse 5, versículos 8, 9 e 14. Diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto,
e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Está vendo? Adoração ao Cordeiro, que é Jesus Cristo. A adoração é somente a Ele. No capítulo 7, versículos 9 a 12, veja lá. Capítulo 7, versículos 9 a 12. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja, toda adoração somente a Deus. É isso que nos ensina o Decálogo, o primeiro dos 10 mandamentos. Irmãos, os apóstolos são considerados santos, assim como todos os crentes são chamados santos. E os apóstolos jamais consentiram em ser adorados. Nunca permitiram que os homens lhe apresentassem qualquer forma de reverência que pudesse, de qualquer modo, ser confundidos com adoração. Veja, por exemplo, Atos, capítulo 10, 24 a 26. Veja lá, Atos 10, versículos 24 até o 26. O que diz São Pedro. Vamos lá. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Ou seja, Pedro não aceitou a adoração. A adoração deve ser somente a Deus e ao Cordeiro Jesus Cristo. Veja também Paulo e Barnabé, também repreendendo não aceitando ser adorado. São Paulo e Barnabé. Veja lá, Atos 14, versículos 14 e 15. Atos 14, versículos 14 e 15. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Está vendo? Também São Paulo e Barnabé não aceitando adoração, porque a adoração deve ser dada somente a Deus. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Veja aqui a experiência de João diante dos anjos. Olha, até mesmo os anjos, veja aí. Os seres celestiais que apareceram aos homens não consentiram ser adorados. Então veja lá, Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me
ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Percebe, irmãos? Adoração somente a Deus. Adoração a santos, adoração a anjos é contrário aos mandamentos. É contrário ao primeiro mandamento. Diante desses fatos, então, meus irmãos, nós podemos afirmar com toda a segurança que prestar culto a qualquer criatura é pecado muito grave, porque só Deus deve ser adorado. Certo? Pois bem, para concluir, nós vamos então dizer que essa lição ela mostra a necessidade de evangelizar o Brasil, onde o povo que não conhece a Bíblia está transgredindo o primeiro de todos os mandamentos. Então, percebemos uma grande necessidade de se ler a palavra de Deus, de se evangelizar os nossos patrícios, porque eles, por falta de conhecimento da palavra de Deus, estão transgredindo esses mandamentos, né? Adorando santos e fazendo petições a santos, né? Mostra também que é preciso instruir os crentes evangélicos, a fim de que eles mantenham em toda a pureza o verdadeiro culto. Então nós precisamos também instruir os nossos irmãos, os evangélicos, a fim de que não caiam na idolatria de colocar em primeiro lugar os seus prazeres, os seus desejos, os seus interesses, deixando Deus em segundo lugar. Precisamos também instruí-los acerca da necessidade de se cultuar a Deus de maneira verdadeira e pura, com o coração sincero daquele que reconhece a santidade de Deus, a soberania de Deus, a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Sendo assim, certamente Deus irá nos abençoar. Agindo assim, certamente Deus irá ouvir as nossas orações e nos atender nas nossas súplicas, certo? Então essa é a nossa lição de hoje, né? Mostrando sobre a supremacia de Deus, a soberania de Deus, sobre todas as coisas. Ok? Vamos estar orando para encerrar esta lição e convidá-lo para a próxima aula, que vai trazer a lição 24, que tem o tema A Espiritualidade do Culto. Veja, tudo isso nós estamos trazendo do Velho Testamento, porque nós temos vindo de estudos desde o Gênesis, estamos agora no livro do Êxodo, e trazendo essas lições, esses ensinamentos, né, que faz parte da história da redenção. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado porque a Tua palavra nos instrui a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. A Tua palavra nos lembra, nos exorta que o Senhor deve ser colocado em primeiro lugar. Quando nós, ó Pai, colocamos outras coisas em primeiro lugar, estamos fazendo delas um Deus, e o Senhor está ficando em segundo lugar. Isso é idolatria. Abençoe-nos para que possamos, ó Pai, nos converter desse pecado a Ti e confessar, ó Pai, nossas falhas a Ti e viver para culto, adoração, louvor, honra e glória somente do Teu nome. Damos-te graças por mais esta aula, graças por todos os nossos queridos que estão online assistindo a palestra. Abençoe cada um deles, ó Pai, para que possam, ó Deus, ir crescendo espiritualmente através do estudo da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, estamos felizes por estar com vocês nesta live, né? Esperamos em Deus que possamos estar outras vezes juntos e que venhamos aprender realmente que somente Deus deve ser adorado. Ok?
nós vamos querer também lembrar aos irmãos de que na próxima sexta-feira nós teremos a live cultuando o Senhor, né? O que nós chamamos de cultos familiares, né? Os cultos familiares, na próxima sexta-feira. No domingo, nós temos o nosso culto presencial e é transmitido pelo YouTube, né? Então, é uma live no YouTube às 18h10, 18 horas e 10 minutos, ok? Um abraço a todos, Deus os abençoe e que possamos estar juntos na próxima sexta-feira. Um abraço, um beijo a todos.